Olá, educadoras! Olá, educadores! Estamos aqui para mais uma transmissão pedagógica. É isso aí. Vamos aqui ter uma conversa, um bate-papo muito interessante sobre leitura, literatura e PNCC com Mônica Tim, CEO do Elefante Letrado. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Essa vai ser uma noite de muita aprendizagem e hoje já tem certificado. Para quem cumpriu todas as etapas da formação, tem certificado rolando aí. Muitas pessoas se inscreveram gratuitamente, né? E outras até adquiriram também a formação e já vão poder emitir o certificado, não é? Na verdade, vai ficar pronto amanhã. A formação se encerra hoje. E amanhã, a partir das 19 horas, você já vai poder emitir o seu certificado. Vamos liberar um tutorial explicando o passo a passo sobre como você pode emitir o seu certificado. Quero mandar aqui um abraço, olha, para Clarice Ribeiro 364, que está aqui mandando boa noite. Quero mandar aqui um abraço para Benedita Dantas 88. Quero mandar também um abraço para Mariana Bertolucci, ela que faz parte do staff do Elefante Letrado, uma pessoa muito competente que está aí com a gente também nessa live. E também um abraço aqui para Ana.C. Santos. Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Gente, olha, hoje nós temos aqui, não é, uma live de encerramento da formação do curso Literatura Digital. Foi, na verdade, uma jornada de treinamento, de formação para a utilização, não é, da plataforma Elefante Letrado. Quem participou aí teve acesso gratuito por 15 dias à plataforma, que tem muitas funcionalidades que permite, além de acesso a um acervo com centenas de livros de literatura infantil e infanto-juvenil, atividades para você trabalhar de uma forma pedagógica, com intencionalidade pedagógica, de forma a desenvolver a leitura dos pequenos. Então hoje nós estamos chegando aqui ao encerramento desse curso, não é? E você pode ainda se inscrever, é só você acessar, não agora, depois, tá? redeleitura.com.br e lá você se inscreve para participar dessa formação. Mais tarde nós temos, após essa live, nós temos às 20 horas, uma outra live com a professora Fabiane Gontijo. Olha, já vou introduzindo aqui a Mônica Tim, que é uma pessoa realmente de uma competência impressionante. Quem fez aí as 2 últimas semanas Rede Pedagógica já conhece a Mônica Tim, que fala com muita propriedade sobre literatura, sobre leitura e sobre BNCC. Seja bem-vinda, Mônica. Tudo bem, Edivaldo? Como vão, professoras, professores? Prazer estar com vocês de novo. Muito bem, Mônica. Mônica, realmente está todo mundo aqui ansioso para essa live aqui. Essa live estamos chamando de live aula interativa, porque é uma aula viva em que as ideias fluem e as pessoas compartilham seus conhecimentos, né? Formando aí um grande cenário de aprendizagem. Mônica, o nosso tema aqui hoje, né, é leitura, literatura e PNCC. Antes de lhe perguntar, né, sobre o intrincamento, sobre, né, esses 3 vértices que é a leitura, a literatura e a BNCC, eu vou te dar oportunidade de se apresentar aí para as pessoas que estão acompanhando essa live, que vão também acessá-la posterior. A grande maioria já te conhece, mas certamente, como tem todo dia mais de 1.500 pessoas aderindo ao Instagram da Rede Pedagógica, certamente muitas pessoas ainda não tiveram o prazer de lhe conhecer. Olha só o comentário aqui da Lenice 953. Linda e poderosa. Muito obrigada.
Enfim, o meu nome completo, Mônica Tim de Carvalho. Eu sou professora, assim, de natureza de cabo a rabo, né? Eu dei aula desde os 14 anos de idade, eu sou uma apaixonada, trabalhei com crianças desde os 2 anos até alunos do pós-graduação em cursos de especialização. Eu já varri o currículo de ponta a ponta, eu realmente sou uma pessoa que me sinto professora por natureza. Neste momento, neste momento, eu sou diretora executiva, né, CEO da plataforma de leitura Elefante Letrado. Antes disso, eu estive por muitos anos à frente da direção de uma escola privada em Porto Alegre, o Colégio Israelita Brasileiro. Também participei da diretoria do Cinep RS, né, coordenando a pasta de inovação em educação. Enfim, e também no paralelo eu atuo como consultora educacional. Eu já trabalhei em todos os segmentos, né, em todos os estados brasileiros, não, em todas as regiões brasileiras, atendendo redes ou escolas individuais. Enfim, eu sou uma pessoa eu sou uma entusiasta da educação, não consigo abrir mão de estar muito presente nesta área. E Mônica, e nós, né, da rede pedagógica, fizemos aí um scanning, uma varredura aí no mercado para conhecer as plataformas de leitura. E chegamos à conclusão que o Elefante Letrado é a plataforma, ao nosso sentir, né, melhor, né, com mais acervo, com mais recursos, né? Então, e bastante acessível. Eu gostaria que você apresentasse um pouco o projeto Elefante Letrado e também a plataforma Elefante Letrado. Uhum. A plataforma ela foi criada do sonho da sócia proprietária, que é a Sheila Von Tobel, de fazer um impacto efetivo na vida das crianças, né? O foco dela é justamente ajudar, potencializar a formação do hábito da leitura. E ao conviver com pessoas ligadas à educação, também houve um acréscimo, né, de objetivos que é de desenvolver a compreensão leitora. Então, desde o início da formação do Elefante Letrado, houve da parte da Sheila essa intenção. Eu quero impactar a formação do hábito da leitura de crianças e quero promover o desenvolvimento da compreensão leitora. Tudo isso para a gente tentar ajudar de alguma forma a diminuir um mal que assola o Brasil, que infelizmente é o tal do analfabetismo funcional. Muitas vezes a gente até decodifica e reconhece, né, frases, mas não consegue compreender o sentido de um texto. E nesse sentido, a gente vai ficando muito vulnerável, né? Muito facilmente pego por fake news, muito facilmente ludibriado por discursos que tais. Então, trabalhar a compreensão leitora é dar autonomia, né, de pessoas que são cidadãs. Então, é um nobre propósito. E para isso, houve todo um grupo de pesquisa e desenvolvimento que foi chamado de especialistas em linguística, literatura infantil, em educação, pedagogia bem especificamente, para pensar a curadoria de um acervo que pudesse fazer esses dois propósitos acontecerem e o alicerce de uma arquitetura pedagógica, de como promover de fato a compreensão. A gente sempre costuma dizer que ela não é um mero repositório de livros. A plataforma é uma arquitetura pedagógica que trabalha diretamente com as fontes de leitura, mas engaja o aluno, motiva o aluno para ler e se desenvolver. E ela é absolutamente personalizada, ela respeita os ritmos e estilos de cada um dos alunos. E ao professor, ela dá total autonomia de gestão da ferramenta. O professor pode atribuir tarefa, direcionar leituras, acompanhar on-time o desenvolvimento de seus alunos, repensar as suas estratégias didáticas, enfim, é realmente uma ferramenta muito rica de oportunidades para o professor impactar de fato a aprendizagem dos seus estudantes. É muito, muito, muito interessante mesmo, viu, Mônica? Eu já fui professor de literatura e os livros, né, em geral, vêm com algumas perguntinhas no final. Sim. Realmente é muito pouco, né? O professor não tem tempo para sentar diante de muito acervo e de preparar a atividade, fazer um planejamento, ele sozinho. Então, realmente, com essa plataforma, fica muito mais fácil para o professor organizar as suas aulas de literatura e também de leitura, não é mesmo?
Claro, sem dúvida. Eu sempre digo que a educação ela não é um ato solitário. É preciso que os professores estejam em permanente reflexão, né, discutindo uns com os outros, com seus pares, para de fato promover uma educação de qualidade. É muito difícil fazer educação de forma solitária. E o Elefante Letrado ele provocou nesse núcleo de pesquisa e desenvolvimento justamente a simulação de uma sala de professores, um ambiente de pesquisa. A gente precisa discutir com vários pontos de vista, sob diferentes prismas e olhares, como ensejar uma boa proposta pedagógica. E a partir dessa interação desses especialistas é que surgiram essas perguntas, esses jogos, essas problematizações, que não são meramente uma ficha de leitura, como na minha época, na tua época, né, Edivaldo, que a gente tinha que chegar lá e não gostava daquela... A gente provoca através de jogos, através de uma gamificação. A criança vai aprendendo, brincando, se divertindo, gostando de participar daquele ambiente. Essa é a diferença. Não é uma coisa porque tem que fazer. É algo porque é bom e porque ele percebe que ele está se desenvolvendo. Porque a todo momento a plataforma mostra para a criança a construção dessa bagagem cultural que ele vai fazendo. Então, ele vê o número de livros que ele leu, o tempo de leitura, tem uma pontuação que ela é acionada cada vez que a criança lê uma obra, ou faz um jogo de perguntas, ou faz uma proposição escrita. Então, ele fica gestor da própria aprendizagem, do próprio trajeto acadêmico. E isso é muito importante para as crianças. Elas gostam de ter este poder, e não apenas ficar, ensine-me se fores capaz. Né? Isso não é mais condizente com o século XXI. A gente precisa dar muito mais protagonismo para essas crianças porque elas estão precisando disso. Então, a plataforma respeita esse espaço de protagonismo sem nunca esquecer que a plataforma, sem um professor, ela não é coisa alguma. Precisa de um professor que é profundo conhecedor do seu ofício para fazer as devidas gestões do equipamento e fazer com que as crianças realmente se empenhem e se envolvam com a leitura. Sempre o professor é o elemento inspiracional. A plataforma dá o apoio. Ah, muito bem. O professor, né, conhece ali como ninguém a realidade da sua turma, o nível de leitura de cada criança. Ele então Sim. vai ter toda a assistência da plataforma para fazer as mensurações necessárias, né, do rendimento de cada um e fazer também com os recursos da plataforma as intervenções necessárias para otimizar a formação das crianças em leitura. E, Mônica, é verdade que o Brasil é um dos piores países do mundo em leitura? É verdade. Infelizmente é verdade. E para piorar, com a pandemia, nós ficaremos ainda mais abaixo do que já estávamos. Até foi bom que tu tenhas provocado isso, porque é algo que a mim traz enorme preocupação. O Brasil não está dando a devida seriedade à educação. É claro que nós estamos vivendo uma situação caótica do ponto de vista da saúde pública, com fortes implicações na economia como um todo. E essas duas questões, elas são objeto de atenção de todo cidadão brasileiro que tenha minimamente bom senso e responsabilidade e algum compromisso com o bem comum. Então, é importante que a gente esteja mobilizado nessas redes de clamores por saúde e pela economia. Porém, eu não vejo com tanta intensidade a bandeira pela educação. E nós, professores, precisamos empunhá-la de maneira bem forte. Não basta a gente dizer não a aulas presenciais em nome da saúde, o que é legítimo, nem vou discutir isso. Nós temos que avançar. Já se passou um ano dessa pandemia e nós estamos numa situação pior do que estávamos em março. É esperado que a gente diga como garantir as aprendizagens mesmo não estando no espaço presencial. Não é possível mais constatar que nós não veremos os nossos alunos nas classes diariamente. Nós, como técnicos em educação, como profissionais que estudamos para isso, nós temos que buscar alternativas. Não podemos simplesmente dizer, pois é, mais um ano vai se passar e eles não vão aprender. Gente, isso não pode acontecer mais um ano. E aí, Edivaldo, o que a gente tem pela frente? Um gap, uma lacuna
enorme nas aprendizagens de todos os nossos alunos, não apenas na rede pública, também na privada. Isto é uma questão que assola todos os estudantes do Brasil, porque fomos, infelizmente, por todas as circunstâncias, o país que mais tempo ficou sem aulas presenciais. Nós não tivemos a competência de nos articular como nação para garantir que as crianças não ficassem alijadas da sua escola, dos seus professores. Nós temos agora também que entender que a gente aprendeu muito com essa experiência. A gente não pode só colocar pedras. A gente teve que entender que o mundo digital veio para ficar. Nós não podemos mais achar que o século XXI vai funcionar como funcionava o século XX, no qual a maior parte de nós nasceu. Não. A gente precisa incluir os nossos estudantes no ambiente digital. O letramento também é em ambiente digital. E aí nós temos questões de infraestrutura, falta de redes, dispositivos e todas as questões que, infelizmente, por vezes nos impossibilitam de chegar até os nossos alunos nos diferentes rincões do Brasil. Mas, pessoal, acho que pouco mais de 10% do orçamento da educação básica foi utilizado em 2020. Por que nós, professores, não apresentamos projetos para mobilizar os governos estaduais, federais, municipais a investir na conectividade dessas crianças? Por que não aplicamos? Não tinha outra forma de garantir. Por que não aplicamos? Talvez, professores, estamos falando entre nós precisemos ser mais protagonistas e trazer algumas alternativas de solução e cobrar dos nossos governantes compromisso com a aprendizagem. Não adianta a gente dizer não às aulas presenciais, isso não pode mais continuar. Nós temos que dar algum recurso para dizer como trabalhar com os nossos alunos, apesar do momento em que nos encontramos. Então, essa é uma preocupação que eu trago e eu realmente acredito que a gente possa fazer um movimento significativo no sentido de aprender com mais velocidade ainda, olha que a gente aprendeu muito, mas que a conectividade, que é tão importante entre pares, entre alunos, professores e famílias, também esteja no ambiente digital, senão a gente não vai para frente no século XXI. Os países desenvolvidos já descobriram isso há alguns anos. Agora a gente está descobrindo que é inexorável essa caminhada. A gente não sabe mais o que vai nos aportar, talvez outras pandemias, eu não sei, mas o fato é que o ensino remoto, o ensino híbrido vieram para ficar. E nesse sentido, a plataforma pode contribuir, sim, com os professores e com as escolas, com os alunos e com as famílias. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa e sei que a gente pode impactar, pode ajudar a fazer diferença. É muito legal, gente. Então, é você que chegou agora, estamos aqui com a CEO do Elefante Letrado, Mônica Tim, que eu já falei que no começo é super competente, super séria. É de pessoas assim que precisamos na educação brasileira. E nós estamos aqui numa atividade acadêmica da Rede Leitura, que é uma parceria entre a Rede Pedagógica e o Elefante Letrado para fomentar a leitura e também a literatura entre crianças. E você, professor, pode fazer parte dessa iniciativa. Como? Acesse www.redeleitura.com.br e lá tem várias informações. Não vou gastar tempo aqui com isso agora, porque eu quero aproveitar o máximo possível a presença aqui da nossa querida Mônica Tim, CEO do Elefante Letrado. E é muito interessante, né, que o Elefante Letrado se insere, né, dentro desse novo esquema, desse novo sistema chamado de nova economia. Gente, que é algo muito interessante, né? Muitos produtos são distribuídos gratuitamente ou a preços realmente muito baixos. Então, eu sou muito interessado pessoalmente, Mônica, na democratização do acesso aos livros e à leitura que uma plataforma como Elefante Letrado proporciona. Porque ao preço de 1, 2 livros, você consegue acesso a centenas de livros e mais atividades, né? E sistema de monitoramento realmente é um ganho em escala impressionante, não é mesmo? Sim, sem dúvida.
Questões como, por exemplo, um mesmo livro pode ser lido ao mesmo tempo por todas as crianças de uma turma, sem a necessidade de que se comprem 50, 35 livros iguais para que todos tenham, certo? Coisas assim que agilizam a dinâmica da sala de aula, né? Mas eu acho mais bacana é que o professor, em tempo real, consegue saber o que o seu aluno está fazendo na plataforma, a qualidade da sua interação, as suas escolhas de leitura, o seu desenvolvimento nas questões de compreensão leitora, se ele de fato está conseguindo desenvolver estratégias de leitura, que é uma das coisas que a gente também provoca, fazendo perguntas e desafios. Eu até diria assim, um pouco pretensiosamente, mas a plataforma ela pode ajudar quase que como uma espécie de avaliação externa, de apoio ao professor, porque os resultados daquela escola, daquela turma, são dados exclusivamente para aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Não são distribuídos, não são comparados, não entra em ranking, não é esse o nosso propósito. A nossa ideia é trazer dados objetivos, insumos para o professor estabelecer a sua avaliação com base em dados e fatos. E a partir dali tomar as suas decisões pedagógicas. Então a gente entrega para eles uma enorme quantidade de indicadores muito preciosa. Muito preciosa. Bom, o que o professor faz com isso? Ele incentiva, estimula, corrige, revisa, chama de novo, modula estratégias para grupos, para a turma toda, individualmente, ele tem uma riqueza completa. Eu sempre digo assim, Edivaldo, a plataforma não é um sistema de ensino, não é um livro didático, ela é um apoio ao professor. O grande criador das estratégias sempre será o professor. Mas ele precisa de fontes de leitura, ainda mais em tempos de pandemia, que infelizmente as bibliotecas estão fechadas. Os pais não têm condições, ou por recurso financeiro, ou pela questão do isolamento social que nós estamos vivendo, não pode ir a uma livraria, ou uma biblioteca pública, certo? E aí, a gente vai simplesmente constatar que as crianças vão ficar alijadas dos seus espaços de letramento? Não. Então, o Elefante Letrado é uma plataforma que está à disposição das crianças 7 dias por semana, 24 horas por dia. É acessível de quaisquer dispositivos, desde um simples telefone celular, um smartphone, um tablet, um computador de mesa, um netbook, um Chromebook, não importa. Qualquer dispositivo tem acesso. E com isso dá-se uma enorme liberdade para crianças, para as famílias e para os professores de pensar em estratégias e experiências significativas em leitura. E quando eu falo na avaliação externa, é porque, assim, a cada minuto, os servidores do Elefante Letrado reprocessam tudo o que aconteceu no Elefante Letrado por todos os seus usuários. E a cada minuto, novas fotografias da situação daquele momento, na sala de aula, daquele aluno, daquela escola ou daquela rede, são oferecidos aos professores. Isso é de um valor enorme para quem de fato se preocupa em fazer uma intervenção sempre analisando o impacto da anterior. Então, o Elefante contribui dessa maneira. É bem legal, gente. Olha, e se fala muito hoje inteligência coletiva. Sim. O Elefante Letrado é uma entrada para a inteligência coletiva, mas não é só isso, não é só a inteligência que está em jogo, né? A Mônica mesmo falou aqui na 5ª semana Rede Pedagógica sobre as competências socioemocionais que podem ser desenvolvidas a partir da literatura, a partir da leitura. É muita coisa junto. Uhum. E se cada um se especializa em fazer um pedacinho desse todo que é a educação, é muito mais fácil que nós obtenhamos, que nós logremos sucesso. Não é mesmo, Mônica? Sem dúvida. E a gente tem observado, né, com a utilização do Elefante Letrado em várias escolas, que se formam redes de aprendizagem entre os professores. Né? A gente, a cada 3 meses, tem um encontro marcado com a equipe técnica de cada escola, que pode ser os gestores ou podem ser os professores, isso vai depender da escolha da escola. E a gente discute os dados, discute cada escola, né, e traz assim, sugestões de encaminhamentos pedagógicos com base em casos que a gente já viu,
né, de práticas exitosas, de práticas positivas, que de grande impacto na aprendizagem. Então, a gente se sente mobilizado a trazer esses exemplos, essas referências de boas práticas para as escolas que estão conosco. Isso cria uma sinergia enorme, porque nós todos temos um compromisso que é de letrar, né? De transformar a vida dessas crianças numa vida muito mais produtiva, engajada, né? Envolvida no mundo do conhecimento. Independente de sermos dessa ou daquela escola, da rede pública ou privada, nós somos fundamentalmente professores. E como tal, a gente precisa se ajudar, se apoiar. Então, trazer as boas práticas, as boas referências é algo que a gente costuma evidenciar nas conversas que fazemos com as equipes pedagógicas. Agora, na rede leitura, a gente vai ter que promover uma outra forma, né, de rede de colaboração. Não será pelas escolas, que a gente já tem uma certa prática, mas que nós vamos ter vários professores distribuídos por esse Brasilzão, fazendo as suas comunidades de leitura. Né? Então, muito importante vai ser essa conexão entre as pessoas. E a gente, juntamente com você, se propõe a amalgamar, né? A dar espaço para essas redes se solidificarem e esses espaços de colaboração, de fato, acontecerem. É isso mesmo, gente. Olha, a Rede Leitura é um projeto realmente encantador. Você pode participar. Mais informações em www.redeleitura.com.br. O Elefante Letrado e a rede pedagógica se uniram para tornar isso tudo, esse sonho, mais acessível para todos vocês. Mônica, eu realmente fico assim impressionado com a articulação que vocês fizeram entre os conteúdos de literatura e a Base Nacional Comum Curricular. Eu gostaria que você nos mostrasse, nos apresentasse como que a BNCC foi introduzida, foi amalgamada com o Elefante Letrado para ajudar os professores a cumprirem também as diretrizes curriculares da educação brasileira. Os estudos que o Elefante Letrado começou a fazer sobre descritores de compreensão leitora e habilidades de leitura, ele vem até antes de a BNCC ser editada, né, ser homologada. Ela começou, esses estudos começaram a se valer do SAEB, certo? Da matriz de competências dos descritores de compreensão leitora que o SAEB empregava para trabalhar a Provinha Brasil, a Prova Brasil e tudo mais. Esses mesmos descritores, com uma certa alteração de numeração, eles foram ratificados pela BNCC. E o que o Elefante Letrado fez? Ele extraiu das orientações da BNCC exclusivamente os descritores que tratam de compreensão leitora. Vocês não verão na nossa plataforma um trabalho gramatical. Nem mesmo é nosso propósito explícito fazer apoio à alfabetização no sentido da construção da relação fonema-grafema, salvo através de livros para trabalhar consciência fonológica com apoio de áudio que a gente incluiu na nossa plataforma. Mas nas perguntas, propriamente, a gente sempre faz perguntas de sentido e não de gramática, certo? Então, o que a gente fez? A gente buscou isso, selecionou, nós destacamos 15 descritores que perfazem as 3 principais habilidades de leitura: identificar informação explícita no texto, estabelecer relações entre partes do texto e realizar inferências, ler as linhas, as entrelinhas e o que há por detrás das linhas. E a partir desta matriz, nós organizamos os 15 descritores que se distribuem nessas 3 grandes habilidades e formulamos perguntas para cada tipo de descritor. E aí, professores e professoras, ele é bastante técnico esse trabalho. Porque uma coisa é fazer uma pergunta de identificação. O que estava acontecendo? Ou aconteceu isso enquanto acontecia aquilo? E mais ainda é fazer perguntas que busquem inferências, que a criança tem que evocar conhecimentos prévios ou conhecimentos do mundo que não estão associados diretamente ao texto, explicitamente, mas que eu preciso evocá-los para compreender aquela mensagem. Então, existe sim uma ciência na produção dessas perguntas. E foi isso que o Elefante Letrado fez. Organizou um conjunto de especialistas para modelar, formular perguntas que de fato provoquem
essas habilidades, né, serem desenvolvidas. Olha só, gente, nós sabemos, né, que a educação é a base de todo o desenvolvimento. E a leitura é a base da educação. Não tem como fazer uma revolução na educação sem começar pela leitura. Por quê? Porque a leitura, ela é uma competência fundamental para você assimilar todos os conteúdos, todos os valores, tudo que é necessário para você se tornar uma criança, uma pessoa plena, para a criança se tornar também uma pessoa plena. E gostei muito do que você disse das competências, das habilidades, né, de leitura, de, né, ler linhas, entre linhas e Linha, atrás das linhas, né? aí eu sou, Fazer. de fato, um leitor proficiente. Quando eu consigo articular essas 3 habilidades de leitura, aí eu posso dizer assim, tô salvo. Porque quem lê tá salvo. A gente É não pode verdade. isso. Ler compreensivamente. Quem tem essa capacidade consegue se articular em todas as áreas do conhecimento. Consegue ter liberdade de busca e vai compreender. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas se ele tem de fato compreensão leitora, ele vai conseguir navegar por mares nunca antes navegados na vida dele. Mas ele precisa desta ferramenta, desse instrumental que é a leitura. Olha, gente, isso é epifânico, é mágico, né? Porque tem até aquela expressão, né? Eu disse para fulano de tal com todas as letras, mas, gente, nem tudo, né? É possível de se dizer com todas as letras. Há coisas que não estão escritas, né? São necessárias, como você disse aí, né, Mônica? Inferências. A partir Uhum. do texto eu faço inferências. Eu consigo antecipar, né, cenários a partir da leitura. E é nisso que o Brasil está atrás dos Exato. outros países, não é mesmo? Talvez Muito. até a confusão da pandemia aqui no Brasil mostre exatamente essa deficiência que nós temos de compreender o cenário, né? Compreender as questões cruciais que se colocam diante de nós no dia a dia, não é mesmo, Mônica? Sim. E uma coisa bacana, né, a gente também desnudar. É claro que países mais desenvolvidos, com melhor infraestrutura, têm menos chance de um impacto negativo por conta da pandemia, certo? Porque então os professores têm mais recursos, né? Os gestores também articulam melhor, porque existem, enfim, todas as possibilidades de levar adiante uma boa educação. Mas isso não é verdade sempre. Alguns países com muitos recursos financeiros lá no topo da cadeia econômica não conseguiram bons resultados na pandemia na educação. Enquanto que outros países menos consistentes do ponto de vista da economia têm a educação como seu ponto-chave e fizeram resultados muito significativos. A gente não pode meramente associar a pobreza, a questão da desigualdade. Só se eu colocar pobreza de modelo mental, aí sim. E nós precisamos alterar o modelo mental no Brasil. Nós temos que efetivamente colocar a educação como bandeira, como algo que a gente precisa percorrer. Não pode ser variável dependente. Depois a gente olha. Porque nós teremos problemas na saúde e também na economia se o povo não for educado. E imaginem, se nós não levarmos a cabo algumas estratégias alternativas para envolver esses jovens, essas crianças, o que será desta geração da pandemia? Quantos anos serão necessários para a gente recuperar os baixíssimos resultados que já tínhamos? Não temos mais esse tempo. A gente tem que parar, equacionar as nossas diferenças e efetivamente colocar a criança no centro nos nossos olhares. Eles são, talvez, o segmento da população que mais sofreu com a pandemia. É muito grande o prejuízo dos jovens e das crianças. As questões de saúde mental estão aí batendo a porta, a gente está sabendo. Muita evasão escolar. Nós, professores, não podemos ficar calados diante disso. E não estamos. Eu não estou dizendo que estamos. Estou dizendo que nós não podemos. E talvez tenhamos que ser mais enfáticos nas nossas bandeiras, nas nossas solicitações e na proposição de alternativas de solução. Vamos parar de dizer somente não à aula presencial. Vamos dizer como é que a gente pode atender os nossos alunos, apesar de não haver a presencialidade.
existem alternativas. Vamos botá-las em jogo. Muito bem, gente. Estamos aqui com Mônica Tim, CEO do Elefante Letrado, nessa atividade acadêmica do projeto Rede Leitura, que é uma parceria da Rede Pedagógica e o Elefante Letrado, que é uma plataforma de leitura excepcional e que está à disposição dos professores. O Elefante Letrado já trabalha há muito tempo com as escolas, né? Mas agora o foco aqui nesse projeto são os professores. Então, se você é professor, mesmo que a sua escola não adira ao Elefante Letrado, você vai poder acessar essa plataforma e trabalhar leitura com os seus alunos no projeto Rede Leitura, com o suporte da Rede Pedagógica e também com o suporte da Rede Leitura. E nós estamos aqui com a Mônica e estamos chegando aqui ao final. Ela que veio aqui, né, muito graciosamente fazer esse debate aqui sobre leitura, que para mim é o assunto mais relevante que nós temos na agenda da educação brasileira. Gente, os índices de leitura no Brasil são um descalabro, eu diria. Vou usar aqui esse termo forte, viu, Mônica? Porque realmente a coisa é bem complicada. Mônica, eu fico realmente chocado quando eu vejo uma criança fora da escola. E que nós temos muito, né? Uma vez eu estava com um grupo de americanos que avistaram algumas crianças na rua vendendo balas. Eles ficaram completamente chocados, horrorizados, né? Uhum. Então, isso não pode acontecer. E eu pode acontecer. Paulo, assim, eu tenho recebido notícias e tenho conversado com professores que podem ser considerados heróis, tá? Alguns professores, até no meu estado mesmo, em partes do Rio Grande do Sul, onde a rede não pega direito, onde não há dispositivos, vi matérias, né, nos telejornais deles atravessando a fronteira para levar folhas impressas para aquelas crianças que não poderiam ter acesso à conectividade. Eu realmente vi e conversei com pessoas que não mediram esforços no sentido de fazer valer a sua escolha, né? Sou professor em qualquer circunstância. E a minha profunda admiração também, porque sei que com todos esses percalços de 2020, foi por vezes muito mais cansativo ao professor realizar atividades que engajassem os seus estudantes. Né? Muitas dificuldades de infraestrutura, falta de apoio porque não estavam enxergando seus pares, né? Não havia mais as reuniões pedagógicas, uma coisa muito solitária. Então, eu bem posso imaginar o quanto foi custoso para os professores em geral terem que aprender tão rapidamente coisas que eram distantes, né? Recursos tecnológicos que não eram tão usados assim, e ainda enfrentar essa dificuldade da pandemia. Então, assim, em nome do Elefante Letrado, os nossos sinceros agradecimentos, né, como país. Que bom contar com professores engajados. O que eu também posso dizer é que esse trabalho todo, tão árduo, tão difícil, ele pode ser diminuído na intensidade do sofrimento, vamos dizer assim, porque as novas tecnologias apoiam muito algumas tarefas mais operacionais dos professores e dão espaço para eles articularem, né, conexões mais complexas, intervenções que exigem deles um planejamento de maior fôlego e que por vezes não conseguem porque tem que dar conta de uma operacionalização do processo educativo. Então, realmente olhem para as novas tecnologias não como alguém que venha afrontar ou competir, mas como alguém não, desculpa, já está até personalizado, mas como alguma coisa que vem apoiar, ajudar o nobre trabalho que os professores têm. Olha, muito bom, né, gente? Aqui, Mônica Tim, do Elefante Letrado. E eu me lembro, Mônica, que em uma live que o Marcelo Tais fez na segunda semana, Rede Pedagógica, ele dizia, né, da importância ainda mais crucial do professor como moderador nesse sistema com novas tecnologias, porque, a meu ver, é um grande perigo. Às vezes eu me pego aqui brigando com o meu menino já de 12 anos, porque se deixar, ele começa a jogar, a bater papo com os colegas, a usar o WhatsApp no meio da aula. Então, a tecnologia, ela pode sim ajudar bastante, mas sem uma presença firme do professor, ela pode nos afundar ainda mais, não é mesmo? Sim. Não existe substituição ao professor.
Pelo menos não ainda, né? E acho que daqui a 50 anos ainda não será, mesmo com inteligência artificial. Porque ainda precisamos do olho no olho, da compreensão humana diante da aprendizagem. Eu sempre digo, a gente aprende por amor a alguém, não por amor a máquinas. E por mais interessantes que elas sejam, a gente tenta responder algumas expectativas das pessoas que a gente ama. E o professor é uma figura inspiracional. É uma figura que mobiliza. Ou não. E aí, quando acontece o ou não, é uma tragédia. Né? É uma tragédia. Então, tenhamos, sim, a responsabilidade de saber que nós impactamos para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Porque o poder de um professor não é comparável a nenhuma tecnologia. Não existe comparação. O professor, sim, é uma figura fundamental no processo de ensino e de aprendizagem. Então, acho que até a gente pode se orgulhar, como professores, né, que a gente exerce uma profissão que não é tão facilmente substituída por máquinas. Porém, a gente poderá cair em obsolescência se a gente não souber integrar as novas tecnologias às nossas práticas. A gente tem que cuidar disso. E que valor, você dizendo, se apresentando como professora, né? Não, eu sou uma professora. Outro dia o Celso Antunes disse aqui na quinta semana da Rede Pedagógica, né, que ele quer ser conhecido como professor. Eu encontrei uma vez, né, conheci uma moça lá da Coreia do Sul, e ela abriu a boca, né, e falou com todo orgulho: eu sou professora da educação infantil. E depois fiquei sabendo que professor da educação infantil na Coreia do Sul está lá no topo da valorização, né? Maior, ele está no topo do prestígio social. Né? E nos países asiáticos há uma reverência. O professor realmente é figura de que as pessoas pedem licença para falar, não por medo, mas por admiração, por reconhecer o papel e a importância daquele sujeito na vida de cada um. A gente vai conseguir também. Eu tenho essa esperança, né? Eu sou uma pessoa que tem esperanças. Não vamos apenas olhar sobre o leite derramado, vamos entender que aprendemos muito com essa pandemia. A bem da verdade, vamos aqui reconhecer, nós, professores brasileiros, tínhamos um pé atrás e tanto com as novas tecnologias, a gente não queria saber muito do assunto, né? O fato é que a realidade se impôs e fez com que a gente abrisse os olhos e até perdesse o medo. Não foi fácil, mas a gente conseguiu perder o medo, sim. Não são bicho-papão, né, as novas tecnologias. Elas podem, sim, nos ajudar e nos apoiar a sermos melhores professores. Então é isso, né? A gente espera no Elefante Letrado conseguir, de alguma forma, contribuir com essa tarefa tão importante do professor. Ajudar que o seu fazer seja mais científico, mais impactante, que traga maior reconhecimento por quanto mais técnico e efetivo ele é. Mas nunca a gente vai conseguir competir, e não queremos, com o afeto, o olho no olho, o acolhimento que somente um professor é capaz de fazer diante de um aluno e de uma classe. Muito bem, gente. Elefante Letrado, né, que é liderado pela Mônica Tim, que aqui está com a gente nessa live aqui encantadora, é realmente uma plataforma humanizada, não é robotizada, são pessoas valorosas, cheias de valor, né, de cultura, de boa vontade, de conhecimento, pessoas muito bem formadas que se juntaram, né, e agora também com a rede pedagógica, juntos para vencermos o desafio de aniquilar, de exterminar com o analfabetismo, né, de promover a leitura em todas as suas instâncias, em todos os seus sentidos. Mônica, nós ficamos realmente muito satisfeitos aqui com a sua presença. Realmente você trouxe aqui, né, ideias, trouxe aqui luzes que realmente nos ajudam muito nesse processo de compreensão dos nossos problemas sociais e também formas para superá-lo. A Rede Leitura realmente é um sonho, né? O Elefante Letrado é um sonho. Eu sei como surgiu o Elefante Letrado, né? Algumas iniciativas surgem de alguém pensando, como é que eu posso ganhar mais dinheiro?
eu sei que não foi o caso, né? Como é que eu posso fazer algo para revolucionar a educação no Brasil e no mundo? Então, esse propósito, né, ele acaba nos unindo. E que bom que você está aqui com a gente, né, imbuída também nesse esforço, né, de superar uma das grandes travas para o desenvolvimento do Brasil e do brasileiro, que é a falta de leitura. Tá certo. Então, desejo a todos os professores, né, seus alunos, um excelente ano letivo, mesmo que remotamente, né? Não vamos nos curvar às dificuldades, vamos apresentar aos gestores, né, aos nossos políticos, alternativas de solução. Vamos sim exigir conectividade a todos os brasileiros, isso é importante para pensar a educação no século XXI, sem perder a ternura. A gente tem que ter a ternura do olhar do professor, né? Tem que ter aquela vontade de engajar crianças, né? Mobilizar para conhecer cada vez mais. Eu sempre digo, quanto mais a gente aprende a conhecer, mais a gente aprende a sentir, né? Sentir é muito importante e eu preciso ter categorias para analisar isso tudo. Só se faz com educação formal, com professores bem organizados e formados, imbuídos da sua tarefa. Um grande abraço a todos, contem com o Elefante Letrado para apoiá-los no que a gente puder e vamos lá estruturar a rede de leitura, a gente está com muita vontade de ver acontecer essa rede de colaboração, certo? Muito obrigado, Mônica. E, Um grande né, abraço a já quero vocês. até anunciar que você está no curso de Literatura Infantil. Depois vou dar mais informações lá no site www.redeleitura. Tem também informações sobre isso, né? E você falou a palavra bandeira aí no seu pronunciamento, lembrando, né? Anunciando aqui que o Pedro Bandeira, também grande autor, vai participar também do projeto Rede Leitura. Não é? O William Breman já está participando com a gente. Muitos autores, muitos pensadores, todos eles, todos nós, juntos, para fazer, juntamente com você, professora, com você, professor, o melhor que nós podemos para a educação de nossas crianças. Muito obrigado, Mônica. A gente se encontra novamente aqui na Rede Pedagógica e também no Elefante Letrado. Certo, um grande abraço a todos. Até mais.